Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vamos para a palavra de hoje, está em Romanos capítulo 5, do verso 17 em diante, diz assim: se pela ofensa de um só, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A palavra está dizendo aqui, meu irmão, que pela desobediência de Adão, pela ofensa de Adão, que cometeu o pecado, desobedeceu a Deus, porque Deus deu uma ordem lá no Jardim do Éden. Deus disse a Adão: você pode comer de todo o fruto que está no jardim. Você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque o dia que dela comeres, certamente morrerá. Então, em Adão, quando nós somos filhos de Adão, em Adão todos nós pecamos. Todos nós nos tornamos pecadores em Adão. E como Deus falou para ele, se ele comesse da fruto da árvore do bem e do mal, morreria, a morte passou a todo o gênero humano. Todos nós morremos. Todos nós, na verdade, nascemos mortos diante de Deus. Mas, eu estou vendo você, mas você está morto. Não é essa morte matéria. Essa morte matéria, ela é pó e ao pó voltará, diz a palavra. A morte que Deus cobra é a morte espiritual. Então nós nascemos, nós nos tornamos separados espiritualmente de Deus, porque Deus é espírito. Então o texto aqui fala: se pela ofensa e por meio de um só reinou a morte, reinou a morte, por mais, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão decepcionou Deus. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. O primeiro Adão pecou. E com o pecado, morte. Porque o salário do pecado é a morte. Diz em Romanos. Mas é a morte espiritual, não é a morte matéria. Essa aqui vai para o pó, né? É a morte espiritual. Então, aí Deus é o juízo. Deus é o grande juízo. Ele cobrou a morte. E para nos salvar, ele cobrou de nós a morte. Ele decretou a morte. Ele decretou a morte da humanidade, né, por causa do pecado, e ele decretou, e ele cobrou a morte. Alguém tinha que morrer para salvar a humanidade, né? Como nós pecamos, nós herdamos a culpa de Adão, e nós não teríamos como pagar o Senhor, pagar o Deus Criador pela morte de Adão, pelo pecado de Adão. Ele enviou seu filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar. É o nascimento de novo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, Deus amou tanto o mundo, João 3,16, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos mortos em Adão, nós estávamos culpados junto com Adão, estávamos condenados ao inferno, mas em Jesus, aquele que crê em Jesus, que tem Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, esse sim nasce de novo. Esse nasceu de novo. Esse viverá para sempre. Esse viverá. Continua pecador? Continuamos pecadores.
mas em Jesus somos mais que vencedores, porque ele morreu no meu e no seu lugar. É uma morte substitutiva. Jesus veio e substituiu eu e você na morte. Jesus veio e substituiu eu e você na cruz. E pagou, porque Deus, o juízo, ele pediu o pagamento pela morte. E Jesus veio. Como eu não poderia pagar, nós não poderíamos nunca pagar. É uma dívida impagável humanamente. Nós não poderíamos pagar. A humanidade não poderia pagar. Jesus veio e morreu por mim e por você. Às vezes a gente fala, mas está muito repetitivo essa palavra. Mas é assim mesmo, meu irmão. É para você entender que Jesus é o Senhor. Jesus é o mediador. Jesus veio e nos reconciliou com Deus. Jesus, a morte de cruz, porque fala aqui, ó, é porque pela desobediência de um só, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Foi o caso de Adão, e nós que herdamos a culpa dele. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque Jesus veio e nos justificou. O que é isso? Jesus veio e nos tornou justos diante de Deus. Porque estávamos condenados. E Jesus nos tornou justos. Quando Deus nos vê, Ele não vê Francisco, Ele vê Cristo em mim. Porque nós estamos escondidos em Cristo, em Deus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Colossenses 3, versos 3. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando o Deus, em sua ira, Deus queria nos consumir. Porque ele é juízo. Ele é amor e justiça. Deus é o grande juízo. E como juízo, ele decretou a morte de toda a humanidade. Ele decretou ao inferno. Mas Jesus veio para salvar aqueles que nele creem. Nem todos se salvarão. Nem todos, diz a palavra. A salvação não Jesus veio para todos. Mas nem todos crerão nele. Mas aqueles que hão de crer em Jesus, esse sim será salvo. É o novo nascimento. Tem que nascer de novo. Tem que ter uma nova vida. Continua pecador, sim. Mas quando pecamos, nós temos um intercessor diante de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Então, essa palavra é para você hoje. Entendeu? Jesus te ama e quer te salvar. Quer te salvar do inferno. Quer te salvar da ira de Deus. De quem Jesus quer nos salvar? Do próprio Deus. Jesus quer nos salvar, veio para nos salvar do próprio Deus. Porque Deus, na sua ira, ele nos condenou e exigiu o pagamento da morte. Do pagamento. E Jesus nos pagou por mim e por você. Ele não pagou com moedas de ouro e prata, mas foi com seu próprio sangue. Derramou seu sangue por mim e por você. Aquele que nascer de novo será salvo. Tem muitos que não estão, que está na igreja, que é obreiro, é tudo, mas não é nascido de novo. Agora tem aquele que é nascido de novo, que é regenerado pelo Espírito Santo e é salvo por Jesus, porque o Espírito Santo coloca no seu coração que ele é salvo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desse vídeo, você compartilhe. Inscreva aí no canal. Amém? Inscreva no canal aí do YouTube. E seja nosso seguidor. Amém? Deus abençoe você. Um ótimo final de semana. Deus abençoe e dê graça em nome de Jesus. Amém.